quem não assistiu o primeiro programa, meu nome é Laís. Eu sou Eduardo Araújo. Eu sou Euriques Vasconcelos. Tudo bem com vocês, meninos? Com Tudo certeza, bem. Laís, tudo bem. Comigo também está tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem com você aí de casa. E, gente, nosso programa hoje está muito legal, né, Edu? Com certeza. Nós teremos hoje devocional, para que Deus fale com certeza ao seu coração. Teremos muita música. Também teremos uma matéria externa, uma entrevista com o pastor do Betel Brasileiro daqui de Solânia, o pastor Alencar. E também muita interatividade. Você pode interagir com a gente, não é isso, Euriques? Isso mesmo, pessoal. Interage conosco através das redes sociais, facebook.com/programa Um Novo Olhar, e também através do WhatsApp. O número é 993 15 28 46. Lembrando que o nosso programa recebe um apoio de LM Telecom, mais com a internet. Então, contrate ou renove o seu plano e ganhe mais velocidade, mais internet. Gente, e hoje o nosso tema é o tema aborto. É um tema muito debatido na atualidade também. Nós temos muitos dados sobre a realidade do nosso país. E aí, Euriques, quais são esses dados? Bem, Laís, os dados são alarmantes. O Diário de Pernambuco publicou recentemente uma nota, uma matéria, avisando que cerca de 850 mil abortos foram praticados no Brasil ano passado. Então, é quase 1 milhão de crianças que foram mortas nesse processo de aborto, né? Além disso, também a Universidade de Brasília fez uma pesquisa e constatou que 22% das mulheres brasileiras já abortaram. Mulheres brasileiras com até 40 anos de idade já praticaram aborto, certo? Então, são dados altos, são alarmantes, e isso é muito preocupante. Quase 1 milhão, né? Quase 1 milhão de crianças. São muitas mulheres, muitas crianças. Sobre esse assunto, gente, nós temos uma matéria externa com o nosso repórter Mauriberto Duarte. E ele vai entrevistar um padre, o padre Mauro. Então roda a matéria agora e vocês vão assistir conosco. Olá, pessoal. Nós estamos hoje com o padre Mauro, da Diocese de Guarabira, que vai conversar conosco sobre o tema de hoje do nosso programa. Nós temos um tema bastante polêmico que divide opiniões, que é o aborto. Muita gente é a favor, muita gente é contra, cada um tem seus argumentos. E nós vamos conversar com o padre Mauro e saber dele qual a posição dele e qual a posição da Igreja Católica, a instituição por ele representada. Padre Mauro, muito bem-vindo ao programa Um Novo Olhar, da TV Web Cidade. É um prazer recebê-lo aqui e nós gostaríamos de saber a sua opinião, a opinião da Igreja Católica a respeito do aborto. É uma alegria imensa estar aqui, falando para todos os telespectadores da TV Web Cidade, em um programa Um Novo Olhar, e dizer que a Igreja defende a vida em todas as suas etapas, desde a sua concepção, a partir do momento em que surge os gametas dos homens e das mulheres se juntam com outros, eles se formam a vida. A partir daí, desse momento, a Igreja faz com que ela defenda, nesse momento, a concepção. É claro que existem países que, ao mesmo tempo, fazem com que o aborto já é liberado. Mas como a Igreja, ela pensa independente de qualquer país, porque os países que defendem, outros são a favor, outros contra, melhor dizendo. Mas a Igreja Católica, ela não depende de qualquer país, ela está acima de tudo defendendo a vida que é dom de Deus, a vida que é sagrada, né? Lembrando, sobretudo, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? E depois, quando Deus fez o homem de barro, soprou, né? Lá, e o Espírito entrou sobre o homem. Então a vida já começa desde o Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, onde coloca Deus é o Deus da vida. E o próprio Jesus Cristo também que disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, nós vivemos num mundo onde as mulheres, sobretudo, praticam o aborto, né? Nós temos algo no Brasil, nós temos mais por ano, são 700 mil abortos que acontecem com as mulheres, né? E, infelizmente, participamos de um momento de assassinato. Para mim, o nome é um assassinato. Matar o embrião daquela pessoa, da criança inocente, de uma criança que está se formando e não tem o direito à vida. Então, o principal nesse momento é fazer com que tenhamos consciência que a vida é sagrada, a vida é dom de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo, não é? O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos templo do corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós estamos vivendo num mundo onde, claro, existe muita violência, existe corrupção, existe menores de rua, existe assassinatos, e não existe, sobretudo, uma motivação também para dizer que
a própria mulher diz, não, o corpo é meu, faço o que eu quero. Não, o corpo pode ser até seu, mas ao mesmo tempo aquela vida é uma vida que deve ter continuidade, jamais deve morrer, mas deve viver. Então é claro que eu, como padre, eu vejo que tem muitos jovens e adolescentes que cometem o aborto e a consciência não dói. E depois que completam 40, 50 anos, como na Igreja Católica existe a confissão, pede para se confessar, e nesse caso, como o aborto é um crime, é claro que o padre vai delegar o bispo para fazer a confissão e dar a absolvição. E esse pecado que é cometido, às vezes os jovens não se tocam, a consciência não dói. E vai doer depois de 30, 40, 50 anos, percebeu que cometeu um assassinato. E quantas jovens não choram, não lastimam? E também, claro, ao mesmo tempo, o aborto traz consequências para o corpo da mulher, consequências na saúde da mulher, né? Prejudica a saúde da própria mulher. E eu me lembro claramente que nos Estados Unidos nós tivemos, recentemente, eu tive assistindo um filme, né, sobre o aborto, e teve um homem que tinha uma clínica que matou mais de 10 mil crianças, mas sendo que ele não tinha filmado o aborto. Então, a partir do momento que ele começou a filmar o aborto, ele percebeu que quando colocava aquele material para matar a criança ela pulava, ela gesticulava. Então, a partir dali, aquele homem que tinha matado 10 mil crianças a partir do aborto, ele desistiu, deixou de matar. Ele teve, sobretudo, a sua consciência doeu. E lembrando o seguinte, porque quem comete o aborto tem que ter o arrependimento, tem que ter também a conversão. É claro que Jesus Cristo, quando aquela mulher adúltera foi pegada em adultério, né, aqueles homens se prepararam para jogar a pedra. Não? E Jesus Cristo disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens recuaram. Mas depois Jesus Cristo disse, vá e não peques mais. Eis aí a missão do cristão. O cristão é aquele que tem por missão defender acima de tudo a vida. A vida como um dom de Deus, a vida é sagrada. E além de tudo, do perdão. Porque na cruz Jesus Cristo, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? E o próprio Pedro perguntou a Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus disse 70 vezes 7. O perdão, ele é limitado. E jamais Deus vai ficar feliz com a morte do pecador. Pelo contrário, Ele quer que o pecador mude de vida. Então é importante, é fundamental. Mais uma vez eu repito, todas as etapas da vida são importantes para a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela sempre defendeu, desde o primeiro século, nós não permitimos a morte do embrião. Os cristãos já defendiam a vida, já se colocavam contra o aborto. Então, aquele cristão que olha, sobretudo, para a palavra de Deus e vê um Deus que caminha defendendo o pobre, o órfão, a viúva, aqueles desprezados da sociedade, e depois olha para o Novo Testamento, olha um Jesus misericordioso, que vem falar das bem-aventuranças, sobretudo um Jesus Cristo que vem e diz, eu vim evangelizar os pobres, lá em Lucas 4. Um Jesus Cristo que se coloca a curar os coxos, cegos, aleijados, aos marginalizados da sociedade, aos excluídos. Esse é o Cristo verdadeiro que defende a vida. Então, a mulher que tem essa capacidade de gerar uma criança, ao mesmo tempo aquela criança inocente, ela vai, ao mesmo tempo, já começar a discriminando uma criança a partir de um assassinato, de uma morte. E a mulher pensa que, como hoje vivemos no mundo moderno, tudo é livre, não. É importante ter consciência e perceber que o aborto é um assassinato, é um crime que a pessoa está cometendo. E nós nos colocamos em defesa da vida. É importante refletir isso e frisar esta frase, porque se nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, por ano, é mais de 1 milhão de abortos que acontecem nos Estados Unidos. Né? No mundo, são 5 milhões de abortos por ano. Quer dizer que em cada 5 mulheres, uma comete um aborto. Então, é claro que é algo que é exagerado no mundo em que vivemos. Fazer o aborto é algo que não tem cabimento, não tem condições de ser aceito esse assassinato. Esse crime, aquela criança indefesa que não tem condições de se defender, não tem condições de dizer, olha, eu estou aqui e quero viver. Eis aí também a meta principal do cristianismo, como também a meta principal da Igreja Católica Apostólica Romana, que se baseia na vida de Jesus Cristo, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância, né? João capítulo 10, versículo 10. Essa é a missão principal de todo cristão, defender a vida, olhar e ver que Jesus Cristo, sobretudo, vinde a mim todas as criancinhas, né? O que é que eu faço para entrar no reino dos céus? Perguntar a Jesus Cristo. Torne-se como uma criança.
Então, a criança é aquela que pula, é aquela que brinca, mas a criança é aquela que tem a capacidade também de perdoar, é aquela capacidade de amar o pai e a mãe. Então, o próprio Jesus Cristo, ele já defende a criança, como também o próprio Papa João Paulo II já dizia isso. Olha, quem pratica o aborto não está reconhecendo a presença de Jesus Cristo da criança. E também já o Papa João XXIII disse que a vida é sagrada, é dom de Deus, jamais pode acontecer o aborto. Como também o Papa Paulo VI já se colocou como dizendo, o mundo, a morte só é pela guerra, mas também acontece muitas mortes a partir do momento em que as mães matam as crianças lá no útero materno. Então, é importante perceber também que até o Catecismo da Igreja Católica se coloca o documento em que ela é totalmente, a Igreja Católica, ela percebe que é necessário que a vida seja colocada em primeiro lugar. A vida é dom de Deus. Então, no Catecismo da Igreja Católica, também combate o aborto, totalmente contra o aborto. Então, nós temos, no todo o caminhar da Igreja Católica, desde o primeiro século até hoje, uma igreja que sempre se colocou contra o aborto e vai continuar sempre contra o aborto, porque a meta é dizer, a vida é sagrada, a vida é dom de Deus. Padre Mauro, em nome da Igreja Presbiteriana em Solânia, nós queremos agradecer sua participação no programa Um Novo Olhar. E o senhor fica à vontade agora para encerrar, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Muito obrigado. Eu agradeço a Igreja Presbiteriana. Nós estamos vivendo um novo tempo, né? Também um novo olhar, bonito, né? Temos aqui o presbítero, né? O nosso amigo, o Sérgio, né? O nosso aqui entrevistado que se chama Mauriberto, né? E o nosso câmara que se chama Marivaldo. Então é uma alegria imensa participar dessa entrevista, é uma alegria imensa receber esse convite da Igreja Presbiteriana. Obrigado. E você continue conosco e vamos conhecer a opinião de mais algumas pessoas a respeito desse tema. Bom, gente, é interessante, como o padre falou, né? Apesar de ser um tema que nós estamos discutindo aqui como atual, é um tema que vem sendo discutido desde o primeiro século, desde muito tempo atrás. E nós resolvemos trazer a opinião do padre para que não ficasse essa ideia que é só a igreja evangélica que se preocupa com o aborto. Também todas as religiões cristãs, né, de uma forma geral, elas têm essa preocupação. É importante também para que não fique aquela ideia de que só os evangélicos são contra o aborto. Não. A Igreja Católica também se posiciona contra e nós sabemos que o cristianismo em si, ele é contra o aborto. Exatamente. Isso. E para não ficar só na opinião de religiosos, nós temos mais matéria externa, não é isso, Edu? Sim, Lara. E nós teremos agora a palavra, uma fala, o Dr. Diógenes, que ele vai falar também um pouco para a gente, e o médico, o Dr. Sérgio, que você vai conferir agora conosco. Roda a matéria. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Solânia, onde vamos conversar com o Dr. Diógenes Fernandes, que é o delegado, e ele vai nos esclarecer algumas informações a respeito do nosso tema, o aborto. Dr. Diógenes, muito obrigado por participar do programa Um Novo Olhar, programa da Igreja Presbiteriana de Solânia, e nós gostaríamos de saber a respeito do aborto, o que diz a lei? É crime cometer aborto? O aborto, ele é crime, está previsto como conduta criminosa no Código Penal, com pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, quem interrompe uma gravidez com resultado morte, né, do feto, ela incorre nessas penas impostas. Doutor, apesar de ser crime, como o senhor acabou de falar, a lei prevê algumas exceções, ou seja, há algum caso em que é previsto e é legal se praticar o aborto? Veja só, há uma enorme discussão acerca da possibilidade ou não, né, autorizada e legal, do aborto. Essa discussão ela é uma discussão religiosa, ética, mas do ponto de vista legal, ou seja, previsto em lei, o aborto ele é autorizado, ou seja, ele pode ser feito em 2 ocasiões, em 2 situações, que é o aborto necessário, em que a vida da gestante, a vida da mãe, ela está em risco, está correndo risco ali, um risco avaliado por profissional médico competente, que realmente constate aquele risco iminente de que essa gravidez irá provocar a morte dela. Então, nesses casos, o médico pode provocar aborto, pode realizar aborto para preservar uma vida já existente, né, que é a da mãe. E também, o segundo caso, que
que se pode realizar o aborto em que a concepção é fruto em decorrência de uma violência, de um estupro. Então, se a gravidez ela é oriunda de um estupro, conforme a autorização judicial, comprovado que realmente houve estupro, ela pode ser realizada. Então, em ambos os casos, o poder público, além de permitir, ele dá toda a estrutura para que esse aborto seja realizado. No caso, o hospital, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele apoia as mulheres nesse caso. Exato. O profissional médico, ele está autorizado, ele deve provocar um aborto naquela situação em que o feto, ou o embrião, ele está provocando, ele está na iminência de provocar a morte da mãe. Então ela deve ser preservada, primeiramente, uma vida já existente. É um conflito de duas vidas, realmente muito difícil para o legislador resolver uma situação dessa, antes ao fato. Mas que ele entendeu assim e o médico pode fazer. O profissional médico, ele pode ser auxiliado, mas só o médico é quem deve estar à frente dos trabalhos, né, no caso de provocar o aborto. E no caso do estupro, que tem que ter autorização judicial, com certeza o juiz requisitará todo um aparato, né, para que ocorra com toda segurança, né, para a mãe. Doutor, apesar de ser crime, não é comum nós termos conhecimento, nem assistirmos nos noticiários, casos em que essa lei foi posta em prática. Ou seja, é difícil nós vermos alguém que foi preso porque cometeu um aborto, ou caso desse tipo. Na sua trajetória como delegado de Polícia Civil, o senhor já identificou muitos casos? A lei esbarra em alguma dificuldade para combater esse tipo de crime? Bom, embora seja crime, realmente são poucas investigações, são poucos inquéritos que apuram aborto. Primeiro, por uma questão de que esses abusos, o aborto que ocorre no ambiente doméstico, geralmente a gestante ali, por algum conflito de família, com um companheiro, ela conscientemente, digamos assim, ela provoca aquele aborto, aí ela recorre da casa para o hospital, no máximo ali, para ter algum atendimento e deixa a revelia da delegacia. O médico também não tem essa obrigação, em primeiro plano, de comunicar esses fatos na delegacia. Então, por mais que se tenha uma denúncia anônima, às vezes, fica difícil de comprovar se realmente esse dolo, né, essa intenção no aborto, realmente não é muito fácil. Mas já indiciei pessoas por algum aborto já proveniente de estupro e que a família do criminoso, né, que quis fazer esse aborto para ocultar, né, digamos assim, a prova do crime, que era criança, né, era o bebê, quando nascer. Mas alguns casos de condenação realmente é mais possível quando se tem uma estrutura organizacional assim, voltada para isso, como no caso de clínicas. Geralmente nos grandes centros tem clínicas especializadas nisso, né, que esse crime organizado geralmente é combatido. E é um crime que, como é um crime contra a vida, quem julga é a sociedade. Quem julga é o júri popular. Perfeito. Para encerrar, doutor, nós gostaríamos de conhecer a sua opinião pessoal a respeito do tema, né? O senhor é contra? É a favor do aborto? Qual a sua opinião, doutor? É um tema muito delicado, digamos assim, de se impor, assim, expor uma ideia, né? Mas digamos que eu penso de acordo com o legislador, de acordo com o que o doutrinador e a lei, ela prevê que realmente nos casos em que a vida da mãe ela está em risco, deve-se fazer o aborto. E também nos casos de estupro, embora se tenha um valor de uma vida, do feto, mas a gente que acompanha na delegacia, o sofrimento da mãe, né, em conceber, em criar aquele fruto da violência ali, o trauma levado, realmente, o legislador, eu concordo com ele que a mãe não deve levar esse sofrimento. É muito difícil expor, ter uma opinião dessa. Mas somente nesses casos em que a lei prevê, é que eu sou de acordo. Somente, e com muito controle. Ok. Mais uma vez, doutor, em nome da Igreja Presbiteriana de Solânia, nós gostaríamos de agradecer a sua participação no programa Um Novo Olhar, programa que vai ao ar todos os sábados ao vivo, às 18 horas, na TV Web Cidade. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade.
Não só dizer que a delegacia está aberta também, né, a todos vocês, e mais uma vez parabenizar por esta iniciativa que é de grande valia, né, de levar o conhecimento, não é, à população. Então, dando parabéns e muito obrigado pelo espaço também. Obrigado. E nós vamos agora conhecer a opinião de um profissional da área de saúde. Continue conosco. Nós estamos aqui no Hospital Distrital de Solânia, onde vamos conversar com o Dr. Sérgio a respeito do tema do nosso programa. Dr. Sérgio, de antemão queremos agradecer a sua disponibilidade em participar do programa Um Novo Olhar. E o tema do nosso programa de hoje é aborto. Nós queremos saber a visão da ciência a respeito desse tema. Há um consenso na ciência sobre quando começa a vida, né? E também aproveitar e perguntar qual a sua opinião a respeito do aborto. O senhor é a favor? É contra? Tem algumas restrições médicas? O senhor fica à vontade. Bom, quando iniciar a vida, na ciência, para nós médicos, dentro do que estudamos, do que existe de fato, é quando já existe a formação do feto, onde existe a fecundação, onde começa a formar ali, a partir do embrião, partes que iniciam a atividade cardíaca e cerebral. Então, a vida, para mim, inicia a partir da fecundação, da formação do embrião. Aí, sim, inicia a vida. Certo, doutor. Então, para o senhor, a partir do momento em que houve a fecundação, ou seja, que houve a relação normal entre os dois indivíduos, o homem e a mulher, e que foi fecundado, ali sim já existe a vida. Sim, mas não tão assim, né? Tão diretamente. A partir daí, quando existe a formação, né? Toda a formação embrionária, não apenas pelo ato sexual em si, né? A formação embrionária, onde começa a desenvolver, existe vida. Por que não? Por que não existe vida? Ali está formando, ali a gente sabe. Se tem uma atividade cardíaca ali, se existe batimentos cardíacos fetais ali, independente da mãe, por que não é uma vida? Essa energia veio de onde? Isso eu falo como minha opinião baseada na ciência, né? Doutor, em nome da Igreja Presbiteriana de Solânia, nós gostaríamos de agradecer a sua participação no programa Um Novo Olhar, né, que vai ao ar na TV Web Cidade. E o senhor pode aproveitar esse minuto final para fazer alguma consideração que o senhor achar necessário. Muito obrigado. Tá, eu não só tenho a dizer a vocês e a quem está nos assistindo agora, né, que se tem que cuidar da vida, da nossa vida e da vida do próximo da mesma forma, né? Da forma que a gente deve achar que é correto. A gente deve ser correto, deve seguir as normas da vida e viver com amor. Com imagens de Marivaldo Dantas, Mauriberto Duarte, para o programa Um Novo Olhar. Bem, nós assistimos agora a uma reportagem com o médico Dr. Sérgio e com o advogado de Solânia, o Dr. Diógenes. O Dr. Diógenes falou que é possível que haja o aborto sem nenhuma punição quando a mãe corre risco de vida e também em caso de estupro. Mas a lei ainda prevê também quando há má formação do feto ou quando se constata que o feto não vai ter uma longa vida, uma vida saudável após o seu nascimento. Então, nesses casos também a lei prevê que não haverá punição no caso de aborto. Isso, só lembrando, o Dr. Diógenes é o delegado da nossa cidade e nós estamos aqui com a ilustre presença do pastor Alencar. Bem-vindo, pastor Alencar. Obrigado, um prazer. Para quem não conhece, o pastor Alencar, ele pastoreia a Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, aqui de Solânia, não é isso mesmo, pastor? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Amém, obrigado. Pastor, boa noite. Nós queremos saber do senhor, de onde o senhor é, quanto tempo o senhor tem no ministério e quanto tempo o senhor está aqui na cidade de Solânia. Amém. Eu sou natural, sou de João Pessoa, Paraíba, né? Tenho 5 anos de ministério,
entrei no Seminário Teológico do Betel Brasileiro em 2009, são 4 anos de formação. E logo depois do primeiro ano pude exercer minhas atividades pastorais. E hoje estou há 1 ano e 5 meses servindo aqui na cidade de Solânia. Casei em janeiro de 2014 e em fevereiro assumi o campo aqui. Estou com a minha esposa já há 1 ano e 5 meses no Ministério do Betel. Graças a Deus, muito bom. Tá gostando da cidade? Uma benção, um clima muito bom. A minha esposa é de Areia, né? Então para ela não mudou muita coisa. Mas para mim que vim lá de João Pessoa, no primeiro inverno mesmo que eu peguei aqui, eu fiquei assim com alguns sintomas, né? Do frio em si. Que bom. Então um abraço para sua esposa que com certeza está nos assistindo. Gente, passou sobre o nosso tema. Mas antes de a gente falar um pouco sobre o nosso tema, você poderia falar um pouquinho da Betel Brasileiro? Amém. Betel Brasileiro é uma instituição que já existe há 80 anos. Ela iniciou com um foco de capacitação de pessoas para o ministério, o Instituto Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, e com a missionária Lígia Almeida, começou a formar grupos de alunos com essa visão ministerial e naturalmente com os trabalhos de campo, com os evangelismos dos interiores, acabou tendo uma necessidade de instituir a parte eclesiástica, a igreja em si. E já temos 80 anos de história, com um punho muito forte social, com trabalhos com escolas, com seminários. E hoje o Betel Brasileiro existe em vários países e tem crescido para a glória de Deus. Amém. Agora, sobre o nosso tema, aborto, a gente queria saber do senhor se há base bíblica para condenar ou apoiar o aborto. Isso é muito interessante, eu louvo a Deus por essa oportunidade, poder aqui falar sobre um tema tão relevante, e eu posso garantir que na Bíblia não tem base alguma para defender o aborto, né? Poderíamos falar sobre alguns textos e aqueles que quiserem acompanhar, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, no 7º mandamento, que é o versículo 13. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. É muito claro quando Deus institui a lei, institui os 10 mandamentos, ele diz no verso 13: não matarás. Isso é uma certeza, uma afirmativa da parte de Deus. E eu quero que você perceba que esse não matar é da defesa do inocente, é não matar o inocente, aquele que não tem culpa. Porque em Gênesis capítulo 9, versículo 6, você vai ver que a permissão, a condenação de morte por assassinato já existia. Então a pena de morte já tinha sido instituída por Deus. Em Gênesis capítulo 9, verso 6 diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. De modo que aqui em Êxodo capítulo 20 está deixando claro e nítido que a morte é de um indefeso, de alguém que não tem culpa. Em Êxodo capítulo 21 vai estar registrado as atitudes e as consequências dessas atitudes. Vão ser corretivas, ou seja, se uma pessoa ela assassinar outra, ela deve morrer. Se uma pessoa ferir a outra, ela seria ferida. Se uma pessoa assumisse a capacidade ou a possibilidade de matar alguém, ela também teria que pagar por essa situação. Veja aí em Êxodo 21, no versículo 28, que diz assim: e se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes fora corneado, mas se o boi dantes fora escorneador, o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, também o seu dono morrerá. Ou seja, a lei deixa claro que
mesmo aqueles que tomam atitude que possibilita, assumem o risco de morte, eles também deveriam pagar o preço. Por isso, meus irmãos, essa lei, o verso 13 diz, não matarás, ela está defendendo os indefesos. Está falando para aqueles que não têm culpa de nada. Quando nós percebemos o honrar o pai e a mãe, está nítido aqui que você não pode desonrar, que você não pode maltratar os seus pais. Quando você lê não matarás, está nítido que você deve guardar a vida, você deve preservar, que você deve fazer o bem para o outro. De modo que esse é um fundamento, um dos versículos. Se eu tiver um bom tempo, eu posso continuar, e pelo menos mais um versículo, outros. E seria o Êxodo capítulo 21. Acompanha comigo esse ponto que fala sobre o aborto. Êxodo capítulo 21, versículo 22. Diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, em algumas versões tem se ela abortar, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. É bom saber a definição etimológica do termo aborto. Vem do latim abortum, o significado é desaparecer, é cair, morrer, perecer. O dicionário de medicina define aborto como uma expulsão espontânea ou provocada do feto antes do 6º mês de gestação, isto é, antes que o feto possa sobreviver fora do organismo materno. Pois bem, quando algumas Bíblias traduzem a palavra atza no original por aborto, ela comete um erro terrível, porque a interpretação correta seria da NVI, que traz a linguagem mais próxima, que significa ela dar à luz prematuramente. Ou seja, sabemos que o contexto ali, se pessoas estivessem brigando próximo de uma mulher grávida, e essa mulher ali como um alvo, mesmo sem intenção, alguém viesse a bater nela e pelo trauma ela acabar tendo o filho prematuramente, esse homem seria acusado por essa falta de cuidado e iria pagar uma taxa, uma indenização para que aquela mulher pudesse cuidar do seu filho que nasceu prematuro, ali com todas as necessidades. Mas é muito claro que no verso posterior, o versículo 23 diz assim: mas se houver o quê? Morte. Se houver morte, então dará vida por vida. Se no caso o feto ele nascer morto ou acontecer uma morte nesse momento do acidente, esse homem que assim praticou, ele seria morto pela interpretação da lei de Deus sendo aplicada para esse contexto. Então não é aceitável Deus ver o feto como um ser humano, que você pode comparar vida com vida. Se esse homem matou essa criança que estava no ventre da mãe, ele também seria morto. Amém? Gente, nós veremos agora um vídeo sobre do CEFEM, que é um órgão feminista. Logo após esse vídeo, nós queremos ouvir a opinião do pastor sobre o assunto. Roda o vídeo. 1 em cada 7 mulheres brasileiras já fez aborto. Isso representa 5 milhões de mulheres, o equivalente à população de uma grande capital brasileira. Essas mulheres têm média de 8 anos de escolaridade, são casadas, vão à igreja e vivem em grandes cidades como eu, você, nossas amigas, nossas filhas. O aborto clandestino em nosso país provoca 602 internações diárias por infecção, 25% dos casos de esterilidade e 9% dos óbitos maternos, a terceira maior causa para a morte materna no Brasil.
criminalização de mulheres e mortes pela interrupção da gravidez certamente não são a solução do problema. A maternidade é plenamente humana quando resulta de uma escolha ética e não de uma imposição genética. O direito de escolha é fundamental para que as mulheres possam decidir sobre suas vidas com autonomia e sem coerção. Dos 19 a 20 milhões de abortos praticados em todo o mundo, 97% são realizados em países pobres ou em desenvolvimento, onde a prática é criminalizada. Solidão, dor e morte não são divididos com homens, hospitais, mídia ou Estado. Essa conta fica para as mulheres, sobretudo pobres e negras. O Estado democrático, laico, deve garantir meios para que as mulheres possam decidir quando, como e com quem ter filhos. Isso significa para aquelas que desejam manter uma gravidez, pré-natal e licença maternidade. Para as que desejam interromper uma gravidez, saúde plena e serviços humanizados, além de planejamento familiar, educação, emprego e trabalho decente, vida digna e cidadania para todas. Somos mais de 97 milhões de mulheres no país. No entanto, 537 homens e só 56 mulheres criam leis sobre o nosso corpo. Apenas algumas propostas tramitam no Congresso visando garantir o direito de escolha e direitos sexuais e reprodutivos da mulher, enquanto dezenas visam retroceder em seus direitos já adquiridos. É no Congresso Nacional que absurdos como bolsa estupro ou cadastro obrigatório da gravidez podem se tornar realidade. Por isso, informe-se, questione, haja por todas nós. Agora queremos ouvir a opinião do pastor sobre o vídeo do CFM. Pois bem, é um dos argumentos que nós já estamos acostumados, a desconstrução, a proposta de mudar os conceitos que nós temos por moral, a proposta do que é ético. Tudo isso é uma tentativa do governo e de muitas autoridades de desfazer. Eu creio que uma das maiores lutas é tirar Deus do meio de tudo. É fazer com que o homem sempre seja colocado como aquele alvo de toda energia, ou seja, uma pessoa que merece todo prazer, toda atenção. Ele é o centro de tudo. E isso é contraditório até ao bem-estar humano, aquilo que é necessário para uma vida agradável, uma vida comum. Eu gostaria de começar falando sobre um texto que explica um pouco sobre os direitos humanos. Diz assim: são os direitos e liberdades básicas que todo ser humano, a partir da sua concepção, possui. Assim, entendemos como direitos humanos aqueles que resguardam a integridade física e psicológica do cidadão perante os seus semelhantes, e cabe ao Estado, a partir das suas instituições, garantirem a sua efetivação através da igualdade, fraternidade e da proibição de qualquer espécie de discriminação. Quando nós olhamos para o direito, que acaba sendo uma contradição, a própria Constituição, o Código Civil, no seu artigo 2º, ele protege o direito do nascimento, mostrando e guardando todo o período de gravidez da mulher, até mesmo quando o esposo falece, existe lei específica para proteger o feto. Nós percebemos leis que garantem o direito do feto de receber herança, receber qualquer tipo de bem. Mas é uma das grandes contradições. Eles oferecem direitos, reconhecem vida, reconhecem a humanidade, mas
negam a possibilidade de receber esse direito. É a filosofia do mundo de você tem direito à educação, mas você não tem como ter essa educação. Você tem direito à saúde, mas não tem como chegar a ter esse direito. Eles falam algo, mas as suas atitudes são completamente contrárias. Eu gostaria de trazer aqui, eu li alguns artigos, e é interessante você perceber, meus irmãos, que após a fecundação surge a primeira célula de uma pessoa com todas as suas características, ou seja, já está definido a cor dos olhos, já está definido os ossos, o tecido, a forma do cabelo, todos esses detalhes já logo após a fecundação. Da primeira semana à 8ª semana, completa-se a formação de todos os órgãos. E já se tem inclusive as impressões digitais. Desde a 6ª semana, já ondas cerebrais, e desde a 8ª semana o coração já está funcionando. Aos 3 meses o bebê já está formado e esperando crescer e nascer. A partir da 12ª semana, o feto já tem todas as funções humanas iguais às nossas. Então, cientificamente, é errado você dizer, cientificamente é errado você falar que um feto ou um embrião não era um ser humano. O ser humano é aquele que tem a carga genética, aquele que tem o DNA humano. Ninguém pode ser mais ser humano ou menos ser humano. Um feto é tão ser humano como um embrião, que é tão ser humano quanto uma criança, que é tão ser humano quanto um adolescente. A diferença é o desenvolvimento disso. Eu não posso dizer que um embrião não é tão ser humano quanto uma criança. Senão eu teria que dizer que uma criança não é tão ser humano quanto um adulto e assim por diante. Aonde iríamos parar? Essa é uma defesa para amenizar a culpa da lei de Deus que está gravada no coração de todas as pessoas, como Romanos 2 afirma. De modo que, olhando para a ciência, olhando para os direitos, olhando para as escrituras, não existe espaço para dar base e assegurar a possibilidade de um aborto, a não ser em causa de escolha pela vida, quando a mãe está correndo risco de vida, então se escolhe por aquela que já está incluída num ambiente de relacionamento, ou tem um outro posicionamento quando a criança nasce sem o cérebro e sem a função comum, já está impossibilitada de desenvolver. Então são as duas posições possíveis, mas qualquer outra não é permitida. Pastor Alencar, eu gostaria de perguntar ao senhor o seu posicionamento sobre um vídeo de Edir Macedo, no qual ele afirma e se posiciona a favor do aborto. E os argumentos por ele estabelecidos é que a nossa sociedade não tem acesso à educação, né, como se deveria ter, e que boa parte das mulheres que praticam aborto são de origem de famílias humildes, de famílias pobres, né, que vivem abaixo da linha da miséria. E aí ele diz que se posiciona a favor do aborto porque essas crianças não terão condições de vida. Eu gostaria de saber qual é o seu posicionamento em relação ao comentário e os argumentos dele. Eu vi esse comentário, muito me entristeceu. E, na verdade, não existe nenhum tipo de fundamentação bíblica ou um argumento mais sólido para essa defesa. É simplesmente algo particular dele. De modo que eu gostaria de falar aqui com vocês o que o David, eu não saberei pronunciar o sobrenome dele, mas no seu livro Vítimas e Vencedores, ele fez uma experiência com 192 mulheres que ficaram grávidas como resultado de estupro ou incesto. Aconteceu que, quando as vítimas da violência falavam por si, a opinião delas sobre o aborto era quase unânime, exatamente o oposto da maioria. Ou seja, das 90 vítimas de aborto, todas disseram que se arrependeram do que fizeram e que elas não aconselhariam ninguém a praticar o aborto. De modo que as outras que tiveram o filho por conta de estupro ou incesto disseram que não se arrependem.
a história que eu poderia dizer é, imagine a situação. O seu pai estupra alguém. E aí ele vai ser julgado. E nesse julgamento, dizem que ele é culpado. Ele estuprou, ele está errado. E o juiz diz, está certo, o seu pai estuprou, ele está errado. E por isso eu vou matar você, que é filha dele. Você estaria achando que isso é justo, isso é correto, é coerente? Não existe culpa do feto ou do embrião. É uma vida à parte, é uma vida que precisa se alimentar ali da mãe, mas ela não é uma extensão do corpo da mãe. Essa filosofia do bem-estar da mulher, ou qualquer outra que seja, não deve ser aceita, porque estamos tratando do indivíduo. O senhor Edir Macedo, quando ele defende essa posição, ele defende por especulações. Fala que ali estaria assegurando uma vida melhor, que aquela pessoa não se perdesse ou tivesse uma vida que não valesse a pena viver. Quem somos nós para saber o futuro das crianças? Quantos casos existem? Pessoas nos surpreendem, que vêm de lugares difíceis. Não podemos barrar ou nos colocar no lugar de Deus e determinar quem vai viver ou morrer. Com certeza, e é uma questão social, né, pastor? Então, se todos os problemas sociais forem resolvidos com morte, a gente vai ter que sair matando muita gente, né? Então, com certeza. Do ponto de vista de fato. Ou então, não... se for liberar tudo por isso, vamos liberar a venda de cocaína, de maconha, vamos abrir geral, né? Então, tudo vai melhorar. Essa é uma ilusão, não é um mal se trata o mal. É com o coerente, com o correto, que assim a gente pensa junto e vê uma resposta satisfatória. Amém. Pastor, nós gostaríamos que o senhor fizesse suas considerações finais. Amém. Eu gostaria de citar alguns textos aqui que está nas Escrituras. Jó diz, Deus falou para Jó no capítulo 10, verso 8: as tuas mãos me fizeram e me formaste completamente. Isaías 42, 2 diz, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e te ajuda. Em Zacarias 12, verso 1 diz, esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Deus é aquele que se importa com cada vida. Ele cria, forma com suas próprias mãos, dando espírito e corpo, possibilitando uma história maravilhosa. Nós não podemos também ficar distante da dor das mães e de tantas mulheres que foram violentadas e passaram tanto sofrimento. A nossa esperança é saber que um trauma não irá ajudar outro trauma, que um sofrimento como esse não será amenizado por matar uma vida. Cremos que quando colocamos o nosso coração no autor e consumador da nossa fé, naquele Criador de todas as coisas, Ele irá nos conduzir. Iremos aprender dele e ter uma vida mansa e suave, uma vida em descanso nos seus braços. Essa é nossa esperança, que todos possam olhar para Jesus, olhar para Deus e assim ter sua vida com um sentido real. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém, pastor. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa. Esperamos contar com a sua presença aqui em outros programas. Estarei aqui para servi-los. Obrigado. Amém. Nós agradecemos. Lembrando que o quadro O Bom Samaritano ainda está aberto e nós estamos anunciando o projeto Alimento é Vida da Igreja Presbiteriana de Solânia. Então você pode doar 1 quilo de alimento não perecível para que nós possamos estar distribuindo para as populações carentes de Solânia. Então os pontos de coleta são o CDML Gás, Escola Adonai, Colégio Monteiro Lobato e a própria Igreja Presbiteriana. Colabore conosco. Você confere agora com a gente um vídeo sobre a Igreja Perseguida e logo após teremos um momento de louvor com a irmã Fabiana e o irmão Lucas, já estão aqui nos nossos estúdios, e o devocional com o nosso presbítero Flávio. O mundo tem visto como jamais viu. Que estamos conectados. De Nova York a Londres,
do Cairo a Pequim, da África ao Sudeste Asiático, sentimos, aprendemos, celebramos juntos. Mas será que estamos percebendo tudo o que está acontecendo? Há algumas coisas que não querem que vejamos. Atualmente, na Eritreia, milhares de cristãos estão comprimidos dentro de contêineres como estes. No Egito, embora o governo permita que a igreja exista, é ilegal mudar de religião. Líderes de igrejas não registradas continuam a serem presos em muitas províncias. Quando os cristãos perseguidos clamarem por socorro, será que o mundo fará alguma coisa? Que tecido que tem hoje? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, irmãos, que estamos aqui nesse devocional, quero ler a palavra do Senhor através do Salmo 23, o salmo mais conhecido, né, de Davi, um salmo escrito por Davi, e o mais lido da Bíblia, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me na cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Hoje vamos meditar um pouco sobre esse salmo, apenas em 3 versos. O verso primeiro, né, que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Como o Davi mesmo fala aqui, nós somos ovelha do pastoreio do Senhor, né? E sendo ovelha do pastoreio do Senhor, Ele cuida de nós. Ele tem cuidado com nós, né? Graças a Deus que nós também temos que ser confiantes nisso. E na segunda parte, quando diz nada nos faltará, isso quer dizer o quê? Que se nós crermos, se nós somos cuidados pelo Senhor, nada, mas nada mesmo nos faltará. No verso 4, onde ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, na primeira parte. O vale da sombra da morte, irmãos, era um vale de Israel, onde a luz só era atingida ao meio-dia. Todo o outro tempo, mesmo pela manhã e a parte da tarde, mesmo sendo dia, o único momento que tinha luz nesse vale, por ser tão profundo, era o meio-dia, onde a luz estava mais forte. Mas mesmo assim, nesse momento, Davi diz que o Senhor está conosco. Esse vale, ele quer mostrar, através desse vale, simbolizar o quê? As nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos momentos de tensão, né, que às vezes a gente fica em dúvida, mas, como o próprio salmista diz, mesmo que estejamos no vale da sombra da morte, naquela escuridão que para nós parece infinita, para Jesus tem conserto, né? E na segunda parte que ele diz, tu estás comigo. Nós temos que crer que o Senhor nunca nos abandona. Ele sempre está conosco, em todos os momentos. Em todos os momentos das nossas vidas, nós costumamos achar que o Senhor está conosco, principalmente nesse momento de alegria, mas Ele não está conosco só nos momentos de alegria. Ele também está conosco nos momentos de tribulações, nos momentos de ansiedade, de apreensão, de dificuldades, né? Então, Ele nunca vai nos abandonar. A tua vara e o teu cajado, em algumas tradições tem dizendo, o teu bordão. O bordão ou a vara são sinônimos onde isso é uma ferramenta que o Senhor, ou seja, o pastor aqui falado, ele usa para proteger suas ovelhas, para que a gente possa seguir o caminho correto, não nos desviando para a esquerda nem para a direita, possamos seguir o caminho da palavra do Senhor. E o cajado é um suporte usado para suspender as pessoas quando estão caídas, suspender aqueles que estão fracos na palavra, seja cristão ou não, porque as pessoas às vezes acham que a palavra é só para quem é cristão. Não, irmãos. O Senhor está com todos nós. Nós somos ovelhas dele, nós todos ser humano. Deus criou todo homem. Então, ele está com sua vara, o seu bordão, tomando conta de nós, nossa vida, nosso dia a dia, né? E com o cajado ele está nos dando suporte para que nós estejamos sempre diante da palavra do Senhor. E no verso 6 diz o seguinte, a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão, e habitarei na casa do Senhor. Ora, se eu sou ovelha do pastor, do rebanho do Senhor, se Ele cuida de mim, não deixa nada faltar, então eu vou viver o dia a dia, meu dia a dia vai ser bênção. Claro que para isso eu tenho que ter o quê? Confiança nas providências e ter fé na palavra de Deus. Seguir os mandamentos do Senhor. Seguir a palavra é você agradar ao Senhor, é você esquecer as coisas do mundo. Eu sei, irmãos, que é difícil. Diante de tantas armadilhas que o inimigo tem colocado nos nossos caminhos, diante de tantas coisas ilusórias, momentos que achamos em certas ocasiões que são coisas de Deus, mas que são coisas do inimigo, para nos confundir. Então, se nós estamos com o Senhor na nossa proteção, se estamos na misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, então não temos que temer mal algum, porque o Senhor vai nos proteger e nós viveremos com Ele através de suas promessas e suas bênçãos para a vida eterna. Amém? Então que hoje nós possamos meditar sobre esse salmo tão lido, mas que às vezes não é compreendido e não é seguido por nós. Então, que nesse momento você reflita um pouco, você reflita sobre a sua vida, sobre suas atitudes, sobre as coisas que você tem feito da sua vida. Pare um pouco e medite na palavra do Senhor. Amém? Eu quero nesse momento também fazer uma oração, né, para que nós possamos
aumentar, como se diz, o nosso cajado esteja sobre o nosso alicerce, né? Possamos curvar a nossa cabeça e orar em nome do Senhor Jesus para que Ele possa nos dar esse suporte de bênção. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento que estamos falando da tua misericórdia, Senhor, e da tua bonança sobre nossas vidas, Senhor Deus. Ó Pai poderoso, nos ensina a meditar mais na tua palavra, nos ensina mais a seguir os teus mandamentos, nos ensina mais a ser útil, Senhor Deus, a servir o próximo, sem retorno, sem pensar no que vem de retorno, Senhor Deus. Nos ensina a ser misericordioso, nos ensina a ser piedoso com aquelas pessoas que às vezes nos tratam mal, Senhor Deus. Ó Pai poderoso, que nessa noite o Senhor esteja operando, não só naquelas pessoas que estão nos vendo agora, nos assistindo, mas também operando em todo o universo, Senhor Deus, em toda a terra, Senhor Deus, fazendo com que as pessoas conheçam e tenham consciência que sem Ti não há vida eterna. Senhor, a Deus, é assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, muito obrigado, presbítero Flávio, pela sua presença aqui no nosso programa. E a gente chegou ao fim, infelizmente, de mais um programa Novo Olhar. Nós contamos com a sua presença no próximo sábado. Se você perder algum programa, você pode assisti-lo na quarta-feira, às 22 horas, também aqui pela TV Web Cidade. E mesmo se você não puder assistir, ainda tem nossos vídeos no YouTube que serão disponibilizados no canal da TV Web Cidade. Então, muito obrigado pela sua presença. Nós continuamos com muito louvor aqui com a irmã Fabiana e o irmão Lucas para vocês. Deus os abençoe. Amém. Um beijo no coração de cada um. Tchau. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre. E diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. És adorado e exaltado. TV Web Cidade. Nossa melhor imagem é você.